Números 27. Eu queria hoje falar de uma história muito conhecida, que são as filhas de Zelofeade. Não é tão conhecida não. A história de Zelofeade é fundamental para a nossa história de evangelho. Fundamental. Números 27, verso 1 diz assim: E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre a família de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Bonito, né? E apresentaram-se diante de Moisés e diante de Eleazer, o sacerdote, e diante dos príncipes de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: Nosso pai morreu no deserto, e não estava entre a congregação dos que se ajuntaram contra o Senhor no grupo de Coré, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Por que se iraria o nome do nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? Dá-nos possessão, então, entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a causa delas perante o Senhor, e o Senhor disse a Moisés: As filhas de Zelofeade falam que é justo. Certamente lhe darás possessão da herança entre os seus irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. A história que passa é que Zelofeade tem 5 filhos. Zelofeade morre. E a história bíblica da lei vai dizer que se ele não tivesse nenhum filho homem, é por isso que o texto vai dizer, e não teve nenhum filho, mas ele tinha 5 filhos, toda a herança passaria para o irmão mais velho dele. E se ele não tivesse o irmão mais velho, o homem, passaria toda a herança para um parente mais próximo, mais velho. Então agora, essas 5 meninas, o pai tinha uma herança, o pai era rico, e ele morre, e elas vão até Moisés e falam: Moisés, pelo amor de Deus, vai conversar com Deus, eu preciso de uma parte da herança do meu pai, porque eu não quero, ó o texto, que o nome do meu pai se perca. Ó, que lindo isso. Elas não vão pedir uma parte da terra para plantar. Eu sei que é justo, Moisés, que a parte da herança vá para os irmãos dele, mas me dá um pedacinho de terra para a gente manter o nome do nosso pai, porque a partir dali o nome do pai delas vai se perder. Não estavam preocupados com a subsistência, não estavam preocupadas com a sua necessidade, elas tiveram uma causa nobre. Então elas vão até Moisés, e Deus fala no versículo 7, não, é justo, Moisés, certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. Ó o que Deus faz, vai dar uma parte da terra para elas, da herança que eles têm direito, dá uma parte para elas, porque é justo. Elas não queriam que o nome do pai sumisse, então elas agora vão alterar a lei, porque a lei falava que entregava inclusive as meninas pro irmão mais velho. E se não tivesse irmão mais velho, entregava as meninas pro parente mais próximo, que era homem. Ele que tinha direito de remir aquela casa. A lei, se o pai fosse milionário e entregava todo o dinheiro no irmão mais velho, você pegou? Se o pai fosse rei, nenhuma das filhas teria direito ao reinado. Se o pai fosse o rei, a filha não ascenderia ao trono, porque o trono só poderia ser entregue a um homem, a um filho, nunca a uma filha. Então o que elas vão agora reivindicar vai mudar o curso da história bíblica. Um pedido sem intenção particular, que muda todo o contexto da narrativa bíblica. Mas voltando para o texto, as filhas de Zelofeade são um fio condutor para a vida de Maria, porque o que Deus desenhou aqui, agora vai jogar na vida de Maria, e você vai entender que todas as coisas cooperam. Porque se nós olharmos Lucas 3:23, e eu te convido a abrir, Lucas 3:23 vai dizer: E este mesmo Jesus estava como que começando os 30 anos, sendo como que se cuidava, filho de José, filho de... Então o texto de Lucas 3:23 vai dizer que José era filho de Eli. Mas o texto de Mateus 1:16, coloca aí. E Jacó gerou a marido de... A minha pergunta é, José era filho de Jacó ou filho de Eli? Pode alguém ter 2 pais? Se você olhar em Mateus 1, verso 11, abre aí na sua Bíblia aí, vai dizer assim: Josias gerou a Jeconias. A palavra vai dizer
no texto de Jeremias 22, verso 30. Tem aí, Thay? Presta atenção. 22, 30. Assim diz o Senhor: escrevi que este homem está privado de filhos, homem que não prosperará nos seus dias, porque nenhum da sua geração prosperará para se assentar no trono de Davi. Essa vida é de Jeconias. Existe uma palavra sobre Jeconias, que ele não daria herdeiro ao trono de Davi. E presta atenção, Jesus, filho de José, não era filho de Eli, já chego. José é filho de Jacó. Esse Jacó não é aquele não, Abraão, Isaac, Jacó não, tá? Aí você fala. José é filho de Jacó. Então o José não poderia gerar um filho que ascendesse ao trono, porque está escrito que nenhum da sua descendência assentará no trono. Passou e como Jesus assentou no trono? Porque Jesus nunca foi filho de José. José não tem participação nenhuma na vida de Jesus. Não como progenitor, como pai biológico. Maria ainda foi uma barriga. Hoje nós chamamos barriga de como é que é o nome? Aluguel é o nome que eu não recebeu para isso, né? Mas tem um nome científico, não tem? Então, o José não tem participação. Então Jesus não veio pela geração de José. Porque Jacó é através de Jeconias. Jeconias não podia sentar no trono. Então quem era Eli? Eli era pai de Maria. Só que nós entendemos uma Bíblia em que a maioria das genealogias são de homens. E Eli não gerou filho homem, só filha mulher. Na hora de escrever a genealogia, coloca José como se fosse um filho de adoção, um biotipo nesse sentido. Então Eli era pai de Maria, mas só fez filha mulher. Logo, sem as filhas de Zelofeade, nunca poderia ter gerado um rei. Por quê? Porque Maria não teria direito à herança. E presta atenção, plebeu gera rei? Não. O que Maria precisava ser para gerar um rei? Rainha. E para ser rainha, precisava ascender o trono. Está geneticamente ligada a Davi. Então, sem a história de Zelofeade, Maria nunca poderia ser a mãe de Jesus. Por quê? Quem não é rainha não gera rei. Só que Deus permitiu, porque o que estava por vir na história de Zelofeade era Jesus. Então Deus viu que o homem morreu, pegou a história, e aí você conhece o texto, todas as coisas. Então a história péssima lá atrás serviu para o avanço de Jesus aqui. Então a história péssima de Números 27 agora vai gerar um avanço sobrenatural na história. E abre de novo aí para mim, Thay, Números 27, verso 1. Diz assim: e chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Maalá, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Todos esses nomes conspiram a favor de Maria. Isso. Zelofeade, Efer, Gileade, Maquir, Manassés e José. As meninas Macla, Noá, Ogla, Milca e Tirza. Qual o significado para mim? Zelofeade, primogênito. Efer, poço. Gileade, rocha. Maquir, vendido. Manassés, levando a esquecer. José, Yavé adicionou. Macla, aflita. Noa, estremecer. Ogla, alegria. Milca, rainha. Tirza, favor. Mas quando eu juntar tudo, pode juntar. Ao lançarem o primogênito no poço, que se chama rocha, aquele que foi vendido, porque se esqueceram do que foi falado a respeito dele, e a fé adicionou a uma aflita e estremecida a alegria de ser a rainha que gerou o favor de Deus. Na história de Zelofeade, a ascensão de Maria ao trono por Jesus, porque é através da história de Zelofeade que Maria pôde ser o que você chama de mãe de Jesus na terra. Deus liga a história
coloca cada nome em ordem, para que a frase fizesse sentido. Deus esconde Maria e Cristo dentro da história de Zelofeade, ao lançar em Cristo, que é o primogênito, no poço. Vocês lembram que ele foi lançado no poço? Que se chama Rocha, porque o nome de Cristo também é Rocha. Aquele que foi vendido, porque se esqueceram do que foi falado a respeito dele. E a véia adicionou a Maria aflita, a Maria estremecida, a alegria de ser uma rainha que gerou o favor de Deus, que é Cristo.